Olá, estudante, tudo bem com você? Conforme propusemos no vídeo anterior, na aula de hoje vamos iniciar a leitura do livro didático Atenas de. Lembrando que, para a assimilação do vocabulário e da estrutura da língua, é necessário que você pratique a leitura em voz alta com o material em PDF que estou deixando na descrição do vídeo. Eu sei que no começo vai ser difícil, mas é muito importante que você tente ler diariamente os textos à medida que formos lendo os capítulos, podendo avançar no texto a cada semana. A memorização se dará pela prática e repetição da leitura. Nós não faremos traduções exaustivas, mas nos basearemos nos recursos textuais do livro didático que nos permitem induzir os significados por meio de desenhos ou sinônimos. Quando eu gravar o vídeo do capítulo 1 somente com a leitura, sem a explicação que vou fazer aqui, faça a audição junto com a leitura para a compreensão do texto. Se você está gostando do conteúdo, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, então vamos começar a ler a partir do título. Temos o título Atenas de. Primeiramente identificamos o espírito fraco. Indica a ausência de aspiração na vogal. Temos também o acento agudo sobre o eta e o macron sobre o alfa, indicando que ele é longo. Significa literalmente para Atenas. Atenas de. Já na primeira página, nós temos o desenho de Atenas, Hai Athenai. Athenai é por padrão plural. E depois temos o desenho do nosso personagem principal. É um camponês, um agricultor, de nome Dikaiópolis. Ho Dikaiópolis. Ho é o artigo, masculino singular. Dikaiópolis é um nome próprio e tem a inicial maiúscula. Aqui temos uma outra frase. Ho Dikaiópolis ukentais Athenais alla entois agrois oike. Vamos ver o que isso quer dizer a seguir. No nosso livro didático, nós teremos aqui na parte da direita ou da esquerda da página algumas explicações sobre os termos que aparecerem no texto, para facilitar a nossa compreensão. E embaixo podemos ter ou não a presença de um vocabulário. Esse vocabulário vai aparecer com mais frequência nos primeiros capítulos do livro, mas depois, conforme o vocabulário for sendo assimilado, as novas palavras vão aparecendo na forma de sinônimos. Vamos então iniciar a leitura. Ho Dikaiópolis alpha. Dikaiópolis Athenaios estin. Oikeide ho Dikaiópolis ukentais Athenais alla entois agrois auturgos garestin. Aqui o texto já marca os seguintes termos. Athenaios, que é um adjetivo, derivado de Athenai. Athenai é o nome da cidade, Atenas. Athenaios, portanto, é ateniense. Estin, temos a primeira forma verbal que aparece no texto. Dikaiópolis Athenaios estin. Todas as formas verbais que forem aparecendo aqui nesse texto vão aparecer na forma da terceira pessoa do singular no começo e depois vão mudando aos poucos. Então, a complexidade vai aumentando gradativamente nesse texto, tudo bem? Temos então a forma estin, que é a terceira pessoa do singular do verbo eimi, ser e estar. Traduzido como é aqui nesta oração. Dicéopolis é um ateniense ou é ateniense. Oike ho Dikaiópolis ukentais Athenais alla entois agrois. Temos em seguida, além desta forma verbal oiki, temos a presença de uma preposição entais Athenais e entois agrois.
Aqui já podemos fazer uma distinção. Vamos anotar. En, a preposição que acompanha dativo. Vamos anotar também as formas verbais que apareceram. Estin e oiki. E vamos também anotar as formas dos artigos diferentes que apareceram. Tois e tais. Depois eu vou sistematizar de uma forma melhor. Por enquanto vamos só fazendo essa diferenciação. En mais dativo e as formas verbais. Dicaiópolis Athenaios estin. Então, Dicaiópolis é ateniense. Oike de Rodicaiópolis ukentais Athenais alla entois agrois. Agros seria o campo, como diz o próprio vocabulário. Agros, o campo. Entois agrois, portanto, nos campos. Aqui tem vários agros. A en tois agrois estin. A está dentro dos campos. Portanto, o Diciópolis, uk, segundo o vocabulário, é não. Ele não mora. Ukoike Rodicaiópolis entais Athenais. Ele não mora em Atenas, mas nos campos. Autorgos garestin. De fato, ele é um agricultor ou um trabalhador autônomo, alguém que trabalha por conta própria. Georgi un ton kleron kai ponii en tois agrois. Kalepos de estin hobios. Hogar kleros estin micros, macros de hoponos. Temos aqui outras formas verbais aparecendo. Georgi, ponei, e novamente a preposição en. En com dativo plural. En tois agrois. Primeiro temos Georgi ton kleron. Então, conforme diz o vocabulário, un significa portanto ou então. Georgi un, então ele cultiva, Georgi cultiva o quê? Ton kleron. Hokleros é justamente esse desenho aqui dele. É a própria terra onde ele cultiva. É a propriedade dele, é o lote de terra onde ele trabalha. Portanto, é a propriedade. Ele cultiva, então, a propriedade. Kai poni en tois agrois. Poni significa trabalha. Ele trabalha nos campos. Halepos de estin hobios. Hobios, a vida. Halepos estin. Veja que hobios e halepos tem aqui a mesma terminação. Hokleros esti micros. Macros de hoponos. Também, macros e ponos, a mesma terminação. Os. Porém, aqui na oração anterior, na primeira oração deste parágrafo, temos ton kleron, que sabemos que tem no nominativo a mesma terminação. E por acaso o mesmo gênero, é o masculino. Hokleros, hoponos. Hokleros, hoponos, hobios, hoagros
Todos têm a mesma terminação e o mesmo gênero. Podemos até fazer a lista de substantivos com esse mesmo padrão. Temos então Roagros, Robios, Rocleros e Roponos. Além disso, podemos também listar as formas verbais que apareceram aqui nesta primeira página. Estin, ok. Além de estin e ok, podemos também listar Georgi, Ponei, e depois também a forma estin sem o nu final. Porque o nu final, este nu aqui, aparece diante de vogais ou quando o estin está na posição final da oração. O que diz o texto a respeito de ponos? Temos que roponos deriva de ponei. Se ponei significa trabalha, ou seja, ele trabalha, roponos, sendo derivado de ponei, significa o trabalho, é a forma substantiva do verbo poneo. Portanto, da forma ponei, deriva o substantivo roponos. Sobre micros e macros, obviamente, aqui micros é pequeno, macros é grande. Então, o Diciópolis cultiva a propriedade, ou cultiva o lote de terra, e trabalha nos campos. Esta partícula D pode ou não ser traduzida, depende do contexto. Basicamente, ela é uma partícula que dá uma ideia de continuidade ao texto. Se antes foi dito que ele cultiva e trabalha nos campos, a ideia seguinte é que hobios estik halepos, ou halepos estin hobios. A vida é difícil. De fato, a propriedade é pequena e grande é o trabalho. Roponos, macros de roponos. Aí ponei rodicaiópolis, kai polakis stenasdei kai legei. Os deu, halepos estin hobios, aperantos garestin roponos. Micros de rocleros, kai upolun siton parekhe, alla escuros estin hoanthropos, kai auknos, polakis kairei. Eleutheros garesti, kai auturgos, philede tonoikon, kalos garestin hocleros, kai siton parekhi upolyn, allahikanon. Vamos continuar compreendendo esse finalzinho de texto. Rodicaiópolis ponei ai. Aí é um advérbio que significa sempre, como diz o próprio vocabulário. Aí, sempre. Então, sempre trabalha. Então, sempre o Diciópolis está trabalhando. E kai significa e. Polakis stenasdei. Stenasdei não tem no vocabulário, mas temos aqui no desenho ao lado. Pela cara do Diciópolis, vemos que ele está reclamando. Portanto, stenasdei significa reclamar. Polakis significa frequentemente. Frequentemente ele está reclamando, ou frequentemente ele reclama, kai legei. Legei significa diz. Legei se traduz por diz. Os deu, halepos estin hobios. Aqui ele se dirige a Zeus. Aperantos garestin hoponos. Ele diz que o trabalho, hoponos, aperantos estin. Aperantos, segundo o vocabulário também, significa sem limite, infinito, ou sem fim.
Micros de hocleros. Já vimos isso na página anterior. Kai upolyn citon pareki. Hocleros. Aqui ele diz que hocleros esti micros kai. São duas orações coordenadas aqui. Temos micros hocleros, subentendendo-se estin, e hocleros, continuando como nominativo, pareki. O polynceton. Ele produz o quê? Rocitos. Citos também está no nominativo singular masculino, assim como ponos, assim como bios, assim como agros. Porém, aqui ele está no acusativo. Citon. Percebam que a diferença entre o acusativo e o nominativo seria a terminação, em primeiro lugar. E a função que o substantivo exerce nessa oração. Pareki citon. Hocleros está no nominativo. Polynceton está no acusativo. O que seria polynceton ou polyscitos? Polyscitos com sigma, ômicron sigma, assim como rocitos, polyscitos. Rocitos, um alimento. O grão ou o alimento. Polyscitos, portanto, é muito alimento. Daí que micros hocleros, subentendendo-se estin, micros estin hocleros, kai upolynceton pareki, e produz ou dá não, a negação aqui, upolynceton, não muito alimento. Portanto, produz pouco alimento, ele dá pouco alimento. Alla iskyros estin hoanthropos kai auknos. Iskyros hoanthropos kai auknos. Vamos ver o que quer dizer iskyros. Aqui temos hoanthropos. E aqui ao lado, iskyros anthropos. Anthropos iskyros. Um homem forte. O homem, hoanthropos, estin iskyros. Ele é forte. O homem é forte, mas o homem é forte e auknos. Diligente ou ativo. Polakis kairei. Temos aqui um outro verbo. Pareki apareceu aqui antes. Uma outra forma verbal. Além de ponei e stenasdei. Mais verbos que podemos adicionar à lista. Polakis kairei, que é traduzido por alegra-se. Então, frequentemente ele se alegra. 2 pontos. Eleuterosgaresti kaiauturgos. Ele se alegra? Qual é a justificativa? A justificativa é de que ele é livre. Eleuteros significa livre. Ele se alegra, pois é livre e autônomo. Auturgos, autônomo ou um trabalhador por conta própria. Phileidetonoikon. Mais uma forma verbal aqui. Philei. Ton oikon. Acusativo. Diferentemente de nominativo. Philei. Ton oikon. O que significa oikon? A casa. Ho oikos. Ton oikon. Esta é a casa. Ho oikos. Philei ton oikon. Kalos garestin hocleros. Kai citon pareki upolyn alla hikanon. E hikanon significa
suficiente, como diz o vocabulário. Então vamos terminar por aqui e no próximo vídeo eu continuo esse capítulo.